Olá, estamos de volta. Como nós estamos às portas do mês de maio, e é um mês muito celebrado, muito esperado, porque é o mês que se comemora, que se celebra o Dia das Mães, e até o comércio vê nessa data uma data muito especial. O Quer Saber quer transformar esse mês numa oportunidade de reflexão sobre a maternidade, sobre o lugar dos filhos na vida das mães, dos pais, dos casais. E por isso nós vamos começar refletindo sobre um texto do Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicanalista. Ele aparece muito nas mídias, na TV, e esse texto dele gerou para mim esse título, né, O Lugar dos Filhos no Sentido da Vida, porque é uma reflexão muito profunda disso, não é? De filho é que dá sentido à vida, ou você precisa de uma vida com sentido para trazer alguém para a vida. Então, ele começa dizendo que é preciso muita coragem para ter filhos, mais coragem ainda para não tê-los, porque a nossa sociedade coloca nos filhos, no ser pai, no ser mãe, especialmente no ser mãe, a maior fonte de satisfação da vida adulta. As pessoas questionam muito, cobram muito, porque algumas pessoas decidem não ter filhos e elas pensam e elas dizem: se você não tiver filho, o relacionamento do casal vai acabar. Se você não tiver filho, a sua vida não vai ter sentido. Se você não tiver filho, você vai ter uma velhice solitária. Se você não tiver filhos, você não vai ter por que trabalhar. Então, coloca nos filhos a responsabilidade pela vida dos pais, pela felicidade dos pais, pela realização dos pais. Isso é muito pesado para os filhos e muito pesado para as pessoas que decidem não ter filhos, porque então fica parecendo que elas não querem uma vida plena, que elas não querem uma vida com sentido. E eu, que sou uma pessoa que não tem filhos, penso que a seta é no sentido contrário. É preciso que você tenha prazer de trabalhar, motivo em você para o trabalho, porque isso vai influenciar muito positivamente seu filho. É preciso que a sua relação com o pai e a mãe do seu filho seja muito boa, suporte muitos reveses, para que você tenha isso a oferecer para ele, um modelo de relação que não é perfeito, mas é real, mas é possível. E isso não implica um casamento, isso não implica uma relação sem fim, mas uma relação de respeito, uma relação de reconhecimento, porque a gente no trabalho de psicólogo, conhece muitos casais separados que se respeitam e respeitam os filhos, e muitos casais que vivem juntos e que não se respeitam e não respeitam os filhos. Então, é muito além desse papel, dessa formatação que a sociedade impõe. O filho é o primeiro grande compromisso com a eternidade para muitos e muitas. Um filho é para sempre. Mesmo quando ele cresce, mesmo quando ele se torna pai, ele é seu filho, ele é para sempre. Você é para sempre, ou deve ser, a referência dele, o começo dele, a história dele, a base da história dele. Um filho é uma responsabilidade do cuidado, da educação, da socialização, da liberdade de ser e de viver do jeito que ele quiser conseguir, do jeito que ele construir. E isso é um
um grande desafio. Amar e respeitar é um grande desafio, porque amar implica em cuidar, em proteger. E é muito fácil a gente cruzar a linha, né, da proteção e cair na linha da superproteção, na área da superproteção, do desrespeito. É muito perigoso e é muito fácil você acreditar que porque você ama profundamente, você sempre sabe o que é melhor para o seu filho, e nem sempre. É muito fácil você cair no excesso de achar que você é capaz de fazer escolhas por ele e que as suas escolhas serão melhores que as dele. É claro que na infância, no início da vida, você sabe, por exemplo, qual é a roupa mais adequada para o clima, e você pode evitar que a criança viva uma situação que eu já comentei aqui, né, de sair vestida de Homem-Aranha no calor do Rio de Janeiro, nas vésperas do Natal. Mas é a oportunidade de ensinar. A gente, quando fica adulto, quando se torna adulto, a gente tem a falsa ilusão de que já viu tudo. Mas a gente não viu o futuro. E a gente, ainda mais com a aceleração que a vida está sofrendo, a gente não tem como prever. Então, o que a gente sabe, é claro que serve, mas deve ser colocado junto com o que eles sabem, para que um aprenda com o outro. O jovem, ele tem uma visão do mundo, da vida, bastante diferente da nossa. E às vezes nos custa acreditar que ele tenha razão, mas como a gente aprende se a gente se dispuser a ouvir? E também como a gente ensina se a gente se dispuser a ouvir? Então, a liberdade da qual eu estou falando não é uma permissividade, mas é a possibilidade de trocar com o filho, entender os motivos dele, as percepções dele e rever os seus conceitos, rever as suas posições. Basicamente, na escolha de profissões, a gente vê um conflito muito grande, porque os pais se preocupam, e eu não nego a legitimidade dessa preocupação. Como vai ser o futuro? Como meu filho vai oferecer aos filhos dele o mesmo que eu estou oferecendo a ele, se ele não tiver uma boa profissão? Mas nós já não sabemos quais são as boas profissões com tanta certeza assim, porque elas estão mudando. Se você segue o Quer Saber há muito tempo, você sabe que lá durante a pandemia eu apresentei um tema sobre o relatório Delors, que ele fala 85% dos jovens que estarão no mercado de trabalho em 2030 terão profissões que ainda não existem ou de uma forma que ainda não existe. 2030 é logo ali, a gente vai abrir essa porta daqui a pouco. Com que certeza nós podemos afirmar que esta ou aquela profissão vai dar a eles o futuro que a gente deseja para eles? Vai dar aos filhos deles aquilo que a gente, a duras penas, quer oferecer para eles? Não sabemos. E lá nesse vídeo do relatório Delors, eu citei essa frase: educar é preparar para o imprevisível, do Edgar Morin. Então, é isso, é dar a ele, ao seu filho, à sua filha, instrumentos com os quais ele possa lidar com os imprevistos da vida. E aí entra a liberdade, porque se você
oferece ao seu filho um mundo muito engessado, ele fica sem mobilidade. E sem mobilidade, ele está despreparado para o presente, ainda mais para o futuro. Os filhos não chegam até nós como a redenção final para aquilo que não conseguimos ser. Colocar os filhos no lugar de realizadores dos nossos projetos é um risco para nós e para eles. Para nós, porque certamente seremos acusados de não os deixar traçar os próprios caminhos. Para eles, porque podem experimentar uma grande frustração de não terem sido quem eram, de não terem cumprido o papel, o trabalho, a tarefa, o desafio de se descobrirem e de ocuparem o seu lugar na vida. O que os filhos de fato querem de nós? Achei lindíssimo esse trecho do Alexandre Coimbra Amaral e faço questão de ler para você. Eles querem que sejamos o amparo para suas dúvidas, a mão dada em seus caminhos estranhos à nossa história. Nós precisamos querer muito, mas muito mesmo, dar as mãos para alguém trilhar uma história que nunca nos pertenceu. Precisamos ser pessoas curiosas sobre mundos que nos são alheios. Precisamos querer a autonomia deles como o maior dos legados a lhes serem ofertados como herança. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de uma fala do Marcos Piangers, de quem eu também sou fã, que ele fala assim: quanto melhor você for como pai, como mãe, mais longe, mais alto o seu filho vai voar. Mas ele volta, sempre volta. E ele conta, uma experiência dele, que falou para a filha mais velha, que fazia 18 anos, que ela podia escolher o presente que ela quisesse, porque era 18 anos. E aí ela falou: pai, eu quero viajar. Aí ele falou que na cabeça dele passou assim: nossa, vai querer ir para Nova York com as amigas, para Las Vegas. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir conviver com isso? E aí de repente ela continua: pai, eu quero uma viagem só eu e você, como a gente fazia quando eu era criança. Então, essa possibilidade de sempre voltar, ela é construída no deixar ir, por mais contraditório que isso pareça. E é isso que o Alexandre Coimbra Amaral fala aqui. Eles querem que sejamos o amparo para suas dúvidas, a mão dada em seus caminhos estranhos à nossa história. Nós precisamos querer muito, mas muito mesmo, dar as mãos para alguém trilhar uma história que nunca nos pertenceu. E é disso, é essa outra maneira que o Marcos Piangers fala. Claro que haverá vários nãos, para protegê-los de riscos ou para dizer-lhes: isso aí eu não sou capaz, isso aí eu não posso fazer ou eu não posso te dar. Porque liberdade não é permissividade, porque permissividade é abandono, porque permissividade é descaso, permissividade é irresponsabilidade. E a gente está falando de estar juntos. E ao estar juntos, a gente vai encontrar os próprios limites. E a vivência dos próprios limites é a melhor lição para os limites do filho, para que ele entenda que há limites. Há limites para ele e há limites nele. E não saber os próprios limites é abrir as portas para todo tipo de abuso, que é o oposto do que a gente deseja. Então, ao dizer: isso não dá para mim, isso eu não consigo, isso eu não aceito, isso não pode ser, você está ensinando a ele que há limites para ele
e que há limites nele. Se há só limites, fica faltando o amor, fica faltando essa mão dada em qualquer circunstância. Mas se não há limite, aí também fica faltando a mão dada, fica faltando a companhia, fica faltando a realidade. E é na realidade que a gente pode viver, é da realidade que a gente parte para a superação, para a ascensão, para as conquistas. Não é preciso ser perfeito. Eles também precisam aprender a compreender nossas fragilidades. É uma oportunidade de se respeitarem nas suas próprias fragilidades. Esse mundo, minha gente, está doente. Criar filhos para adaptá-los a essa realidade pode ser mesmo o maior dos equívocos. Dar-lhes asas e mãos dadas sempre, para que possam se descobrir donos de uma história e de um futuro, pode ser uma das únicas formas de salvá-los dos tempos tortos em que vivemos, termina o Alexandre Coimbra Amaral. E eu também, dizendo que, repetindo, dar-lhes asas e mãos dadas sempre, para que possam se descobrir donos de uma história e de um futuro, pode ser uma das únicas formas de salvá-los dos tempos tortos em que vivemos.